Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar uma paradinha nos nossos estudos sobre o Egito Antigo para conhecer o Reino de Kush. O Reino de Kush era vizinho ao Egito e eles tiveram algumas relações comerciais e umas relações nem tanto amistosas assim. Nós vamos continuar a falar do Egito e do Reino de Kush nas próximas aulas, tá? Então vamos lá. Como vocês podem ver nessa foto, o Reino de Kush também vai ter pirâmides, e essas pirâmides também eram tumbas, onde eram enterrados sarcófagos de múmias. O Reino de Kush fazia isso porque teve um período da sua história onde o Egito dominou Kush, e aí essas tradições e crenças se misturaram. Sempre que a gente estuda uma civilização nova, a gente vai estudar alguns aspectos delas. No Reino de Kush, a gente vai estudar localização, economia, sociedade e política. E são esses aspectos que vocês terão que prestar mais atenção para fazer as anotações no caderno de vocês. Nesse mapa, vocês conseguem enxergar a localização do Reino de Kush. Vejam, ele é vizinho do Egito. Ele fica ao sul do Egito, no continente africano. E ele também é cortado pelo rio Nilo, que nasce aqui em cima e passa pelo Egito e também pelo Reino de Kush. Em 1530 a.C., Kush foi dominado pelo Egito. E é aí que essas crenças e tradições e aspectos culturais se misturaram. Mas, em 730 a.C., quem dominou o Egito foi o Reino de Kush, tá? Nesse momento em que o Reino de Kush dominou o Egito, esse domínio vai durar até 644 a.C. E nesse período a gente chama a dinastia dos faraós negros. E aí vocês podem reparar na coroa desse faraó que existem duas serpentes, sinalizando os dois reinos, o Egito e Kush. Sobre a sociedade do Reino de Kush, as pessoas mais poderosas eram o rei e a sua família. Abaixo deles, os altos funcionários, que eram os nobres, que eram pessoas que auxiliavam o rei. Era chefe do tesouro, eram os comandantes militares, escribas. Abaixo dos altos funcionários e sacerdotes, a gente vai ter os comerciantes, artesãos, militares e pequenos funcionários. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouquinho mais a fundo sobre o trabalho dos comerciantes e artesãos. E na base da pirâmide temos os camponeses e escravos. Esses camponeses vão trabalhar tanto com agricultura como pecuária. Sobre a política do Reino de Kush, então, falei para vocês que nesse período da história de Kush houve a dinastia dos faraós negros, com essas coroas com duas serpentes representando Kush e Egito. Mas a parte mais legal do Reino de Kush, eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. O rei do Reino de Kush não era escolhido como sempre acontecia, que era uma sucessão de sangue. O filho do rei crescia, quando o rei morria, ele era sucedido pelo seu filho. No Reino de Kush não era assim. O rei era escolhido por líderes comunitários. E o rei, ele não governava sozinho. Ele tinha o auxílio, como eu falei para vocês, do chefe do tesouro, dos escribas e dos comandantes militares. Nessa peça, vocês podem ver a imagem de uma mulher. As mulheres tinham uma grande importância no Reino de Kush. Elas tinham poder político muito maior do que a gente tem hoje no mundo, no Brasil. Se vocês forem pensar quantas presidentas o Brasil teve, em toda a sua história, a gente só teve uma. E se vocês forem olhar para os prefeitos de Bento Gonçalves, eu não lembro se Bento Gonçalves teve pelo menos uma prefeita. E se a gente for um pouquinho mais fundo e olhar a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, a gente não vai enxergar nenhuma mulher por lá. Mas no Reino de Kush, muitos anos antes de Cristo, as mulheres tinham grande poder político. Elas atuavam como altas funcionárias do rei, trabalhavam como escribas, como chefes do tesouro e até comandantes militares. E também elas já foram rainhas do Reino de Kush. Em 21 a.C., Amanichaketu foi uma Candace que governava o Reino de Kush. Nesse ano,
o reino de Kush foi dominado pelos romanos, assim como o Egito. O Egito não resistiu a esse domínio e foi incorporado ao território romano. Mas o reino de Kush, graças à ação de Amanichaketo, conseguiu negociar com os romanos, dando um pedaço das terras do reino de Kush para eles, e assim a outra parte continuou sendo o reino de Kush e esse reino permaneceu ativo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades econômicas. Então, no reino de Kush, Kush teve duas capitais, uma em Napata, por um tempo a capital foi Napata, e depois a capital foi transferida para Meroe. Tá? Quando a capital era em Napata, a principal atividade econômica no reino de Kush era a pecuária, a criação de animais. E aqui eu escrevi alguns animais que eram criados: cabritos, cabras, cavalos e burros. Burros eram muito utilizados para o transporte de produtos e mercadorias. Mas, quando a capital mudou para Meroe, aqui embaixo, deixa eu sinalizar com a flechinha, aqui, Meroe era uma cidade que tinha chuvas muito mais abundantes, então houve a expansão das atividades agrícolas. Trigo, cevada e sorgo eram os principais produtos cultivados ali. E essa imagem é a imagem do sorgo. Bom, além da pecuária e da agricultura, a gente também vai ter mineração de ouro, ferro e rubi, por isso que eu mostrei para vocês essas duas joias encontradas nos sítios arqueológicos de produção de Kush, tá? São joias que eram usadas pelas candaces, braceletes. Além de ter mineração de ouro, ferro e rubi e outras pedras preciosas, no artesanato era importante o trabalho dos ferreiros, marceneiros, que trabalham com madeira, tecelões, ceramistas e joalheiros. E também o comércio era bem importante. Os cuxitas vendiam principalmente ouro, marfim, pedras preciosas e outros produtos, e seu principal comprador era o Egito, e em troca eles compravam vasos, pérolas e papiro também do Egito, mas eles mantinham relações comerciais com outros povos. Então aqui ao todo a gente tem 5 atividades econômicas: pecuária, agricultura, mineração, artesanato e comércio. Muito bem, então nessa aula a gente aprendeu a localização do reino de Kush. Ele está localizado no continente africano, é cortado também pelo rio Nilo e ele está ao sul do Egito. Na economia acabamos de ver as 5 principais atividades econômicas e exemplos de cada uma delas. Na sociedade vimos a pirâmide social e na política nós destacamos o papel das candaces, mulheres que tinham bastante poder político neste reino. Espero que tenham aproveitado essa aula. Beijos e até a próxima!